Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e tudo que é bom um dia acaba, porque Young Sheldon chegou ao fim em sua 7ª temporada. Os 2 últimos episódios foram exibidos na Max aqui no Brasil na última quinta-feira. Então no vídeo de hoje eu reuni as maiores revelações do final da série e alguns detalhes e segredos que podem ter passado despercebidos. O finale foi dividido em 2 partes. A primeira mostra a família do protagonista lidando com a perda do patriarca da família Cooper, que gerou um grande trauma, deixando vários ganchos para sua sequência no futuro. E também vimos, claro, as ligações com The Big Bang Theory. E o ponto de partida desse vídeo é justamente isso, a morte de George Cooper que permeia todo esse finale, porque perder um membro da família é sempre difícil, e a morte de George foi temida por tanto tempo por nós fãs, só que a 7ª temporada de Jovem Sheldon tornou ela muito mais dolorosa do que poderíamos imaginar, considerando a trajetória da vida dele e da sua família antes de falecer. Sem surpresa, os Coopers enfrentaram muitas dificuldades após a morte de George, e a série retrata como cada um deles lida com a dor. Mary funciona no piloto automático, Vozinha começa a beber muito mais e George, o filho, tenta cuidar de tudo que pode. E Sheldon continua sem saber como processar sua dor e arrependimento, enquanto a Missy reage de forma agressiva. E isso tudo já tinha sido citado pelo George adulto lá em The Big Bang Theory. E fazendo um adendo aqui, o Sheldon reagiu à morte do pai como se esperaria que ele fizesse, mantendo frio e distante e confuso. E só depois de adulto é que ele reconhece que poderia ter feito mais nesse momento bem emocionante no final do episódio. Por muito tempo, eu me concentrei nos defeitos do meu pai. Agora que eu tenho a idade dele e tenho meus próprios filhos, percebo que ele era uma pessoa fazendo o melhor que podia. E ele fez muito. Eu não disse isso no funeral dele, mas posso dizer agora. Eu amava o meu pai e sentirei falta dele para sempre. E o incrível é assim, todo mundo já sabia que George Cooper ia morrer em algum momento. E nós já tivemos pequenas pistas do destino dele, e no 3º episódio da primeira temporada, ele sofre o seu primeiro ataque cardíaco. E isso não o matou, só que o derrubou. E deixou Sheldon assustado com a visão de seu pai ligado a todos os tipos de aparelhos médicos no hospital. E no final da 4ª temporada, ele sofre outro pequeno ataque cardíaco enquanto flertava com Brenda Sparks, após uma discussão particularmente acalorada com Mary. No entanto, da terceira e infelizmente última vez, ao contrário das 2 ocasiões anteriores, o ataque cardíaco fatal de George foi mantido fora da tela. Em vez disso, a gente vê um dia a dia típico, ele saindo para o trabalho de manhã, cruzando a porta e nunca mais voltou para casa. E mais tarde naquele dia, o diretor Tom e o treinador Wilkins entregam as más notícias aos Cooper. Uma cena extremamente emocionante. Cadê o George? Ele teve um infarto. Mas ele tá bem, né? Ele se foi, Mary. Em uma entrevista à Variety, o produtor Steve Holland disse que eles sempre planejaram que a morte de George fosse fora da tela. E o interessante que eles fizeram em relação a isso é que eu, como uma pessoa que acompanha Jovem Sheldon desde o primeiro episódio lá em 2017, que acompanhei The Big Bang Theory todos esses anos, eu tinha na minha cabeça a ideia de que quando fosse mostrada a morte de George, eles iriam fazer o que é comum quando um personagem vai morrer numa série. Eles fazem aquelas despedidas ao longo do episódio, aquelas coisas sutis como últimos momentos com pessoas queridas, aquelas frases que mostram que o cara tá se despedindo e tal. Então eu tava na minha cabeça que ia ser assim, só que não, foi exatamente ao contrário, foi abrupto, tava todo mundo vivendo normalmente, ele iria até ganhar um emprego num lugar melhor e no final do episódio aquela pancada. Então é isso que eu achei genial, porque eles poderiam ter feito aquela despedida que eu falei, só que não, fizeram ter algo repentino, porque foi algo repentino, foi um ataque cardíaco que ninguém esperava, então foi algo repentino para a família Cooper e para quem estava assistindo também, então foi muito bem feito. Isso provocou reflexões até na vida real, porque nesse short que eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz um corte para mostrar como foi o momento, que a família recebe a notícia e tal, e nos comentários surgiram, e ainda está surgindo, vários relatos de pessoas que perderam entes queridos. E eles contam como foi uma experiência semelhante. E eu fiquei realmente tocado, tanto com o que aconteceu na série, como os comentários que eu vejo aqui a respeito. O pessoal falando que estava vivendo de boa, convivendo com a pessoa, de repente ela sai e não volta, ou então ela tá ali, daqui a pouco morre. Eles não deram uma enfeitada para parecer mais cinematográfica a morte de George, não, foi uma morte como é, infelizmente, na vida real. Então, palmas para os roteiristas. E aí a morte de George reverbera em toda a família Cooper.
uma coisa interessante é que todos esses anos, quando a gente via a Mary já mais velha em The Big Bang Theory, ela tinha todo aquele ódio contra o seu falecido marido. E agora em Jovem Sheldon é finalmente revelado por que ela tem essa raiva dele. Todo mundo achava que foi por causa da traição e tal, só que não, porque Jovem Sheldon recontextualizou essa questão do escândalo da traição de George. E ele foi exonerado de seu suposto maior crime. E isso completa o esforço que o prequel fez para limpar a imagem de George Cooper, que foi previamente estabelecida pelas falas de Sheldon e Mary na série original. Tanto que no final de Jovem Sheldon, o Sheldon já adulto, Jim Parsons, admitiu seus erros em relação ao seu pai, deixando a atitude de Mary em relação ao seu falecido marido em The Big Bang Theory como o único mistério restante sobre o verdadeiro legado de George. E no episódio é explicado também o porquê essa raiva. A Mary transformou sua dor pela perda dele em raiva, adotando esse mecanismo de enfrentamento para lidar com a tragédia. E isso não está fora do normal. Isso deveria ter sido apenas uma fase, se ela tivesse processado adequadamente suas emoções. Mas como a gente vê no último episódio da série, ela não fez. Em vez de enfrentar a situação de frente, ela se apega a maneiras insalubres de seguir em frente. Como o George adulto revela lá em The Big Bang Theory, vai chegar um ponto em que Mary vai ficar tão triste que não vai conseguir funcionar. E é por isso que ele teve que assumir o controle, porque o pai tinha morrido, a mãe estava devastada, a irmã virou um adolescente rebelde e o Sheldon estava lá na Caltech. Então, a Mary, para lidar com essa dura realidade, ficou brava com George, porque ela teve que encarar o fato de que ela perdeu o amor de sua vida e ela precisava de alguém para culpar. E como seu marido morreu de problemas de saúde, ela revela lá no discurso fúnebre e ficou brava com tudo, inclusive com Deus. Mas como ela é bem religiosa, ela não poderia sustentar essa raiva por muito tempo, porque sua fé era algo do qual ela precisava se apegar, como foi revelado menos de um mês após a morte de George. Então, Mary manteve essa mentalidade de ter raiva de George por morrer. Então, nos anos seguintes, ela fica falando mal dele com raiva porque era a maneira menos dolorosa de lidar com a morte do marido. Então, essa sutil referência quando ela fala que não pretendia se casar novamente, na série original é revelado que de fato ela não se casou. Ela teve alguns relacionamentos românticos ali ao longo dos anos, incluindo aquela noite de flerte que ela teve com o pai do Leonard e um namorado mais regular ali no Texas, só que foi isso, ela permaneceu solteira. Então, essas são as conexões sutis que eles fazem entre o que aconteceu no passado com o que a gente soube no futuro. E no último episódio, no episódio 14, a cena com Sheldon adulto confirma uma teoria de longa data sobre a série. Que a gente ouve em quase todos os episódios o Jim Parsons narrando, né, a história. E aí foi contado que, de fato, o Sheldon estava trabalhando uma espécie de livro de memórias. Não fica claro se o que ele está fazendo seria um livro para publicar ou algo puramente para uso pessoal. Além disso, aquele momento ali entre o Sheldon e a Amy revela que eles se mudaram de onde eles moravam, porque lembrando que eles moravam naquele apartamento da Penny, não tinha como um escritório daquele tamanho caber naquele apartamento. Além disso, eles têm uma família de pelo menos 4 pessoas, então não caberia mesmo ali. Eles vivem numa espécie de casa bem bonita, né, grande. E nos momentos finais de Jovem Sheldon, a gente vê como a morte de George Cooper foi determinante para várias transformações. A casa foi sendo desfeita aos poucos. O protagonista é mostrado ingressando na Caltech, que é a universidade onde ele vai começar a desenvolver sua extensa carreira acadêmica e posteriormente vai conhecer o Leonard, o Raj, enfim. E uma coisa interessante é que eles jogam uma trama que já passou há muito tempo, mas que eles reaquecem porque ela vai ser usada. Porque tem o George e a Mandy discutindo sobre aquela Verônica, que é aquela menina do qual o George gostava e que ela provavelmente vai aparecer no futuro. Ué, mas que futuro, Igor? Lembrando que George e Mandy vão ter uma série intitulada George and Mandy First Marriage, que vai ser um spin-off de Jovem Sheldon, vai estrear entre final do ano e começo do outro. E aí isso já é uma ponte para a nova série deles. E eu acho legal que tanto o criador de Jovem Sheldon e os roteiristas perceberam que foi cometido um erro quando eles transformam basicamente o pai do Sheldon em um vilão no The Big Bang Theory. Antes de Jovem Sheldon existir, na minha cabeça o pai do Sheldon era um grande de um babaca. E a série fez de tudo para amenizar e limpar a história de George Cooper. Claro, eu sei que muita coisa ali eles fizeram um arrumadinho para, né, disfarçar. Porque eles ficaram a imagem e quiseram desvincular. Mas mesmo assim eu gostei da criatividade do qual eles limparam a barra de George. E o primeiro acerto de todos quando eles vão começar a fazer Jovem Sheldon é
escalar o Lance Barber para interpretar o George Cooper, porque o cara é tão carismático que fez a gente se afeiçoar ao personagem durante 7 anos. Isso ajudou a equipe de Jovem Sheldon a transformar aquele técnico de futebol americano em uma figura mais querida e justificar que a visão negativa que o filho tinha sobre o pai não era tão imparcial quanto se imaginava. E os roteiristas ainda conseguiram driblar de maneira genial aquele tal flagra de adultério que o Sheldon menciona que presenciou, que foi apenas uma confusão. Ele abre a porta do quarto e vê seu pai com uma mulher, só que ele não percebe que aquela ali era sua mãe que estava fantasiada fingindo ser outra mulher. Era uma fantasia sexual do casal. E aí ele fecha a porta e pensa na cabeça dele que viu o pai com outra mulher, só que não foi. E isso ajuda a explicar também porque toda vez o Sheldon faz isso quando vai bater numa porta. Amy. E o próprio Chuck Lorre, criador de The Big Bang Theory de Jovem Sheldon, ele admitiu em entrevista que foi um erro ter estabelecido a morte de George Cooper nos episódios de The Big Bang Theory. Ele disse que há 18 anos atrás, quando estava escrevendo e produzindo a série original, parecia uma boa ideia imaginar que a infância de Sheldon tinha sido destruída pela perda de seu pai. Ele diz que ninguém poderia ter imaginado que algum dia no futuro eles se arrependeriam dessa decisão que era matar George Cooper. Eles escreveram tão bem o personagem nesses 7 anos que ele fala que muitas lágrimas foram derramadas no estúdio quando gravaram o episódio. E realmente tem uma foto dos bastidores que mostra isso. E ele diz que a principal mensagem que Jovem Sheldon quer passar é que quando você não ama a pessoa como deveria, quando ela se vai, isso leva a uma vida de arrependimentos. Tanto que o Sheldon fala sobre isso. E ele conclui dizendo que a decisão de se despedir de George no penúltimo capítulo foi para que a série fosse encerrada em um momento mais positivo e de esperança. E a história do Sheldon está oficialmente contada. Mas teremos também agora a série de seu irmão George, que na minha opinião tem que tratar como está o lado da família Cooper que ainda está no Texas, que é a avózinha, a Missy e a Mary. Porque quando o George adulto participa de The Big Bang Theory, ele revela que assumiu as rédeas da família depois que George morre e Sheldon vai para Caltech. E ele não contou nada disso para Sheldon na época para poder protegê-lo. E como sabemos, George agora tem uma família. Na minha opinião, essa nova série tem que mostrar George lidando com sua família, ou seja, sua esposa e sua filha, ao mesmo tempo que lida com sua mãe, irmã e avó. Mesmo que não necessariamente as atrizes estejam no elenco principal, mas tem que ter alguma participação delas para mostrar isso. E nem precisaria ter o Sheldon, porque ele tá lá na Caltech e já sabemos para onde o personagem vai. Sua história está contada. Só que ainda falta coisas a se mostrar da família Cooper. Então eu espero que os roteiristas façam isso. Enfim, eu quero saber o que vocês acharam do final de Jovem Sheldon. Assim, nada disso poderia ter acontecido se The Big Bang Theory tivesse seguido a história do piloto original da série. Você conhece? Ah, não? Então confere aí na tela final o vídeo que eu fiz falando sobre o piloto original de The Big Bang Theory, que se tivesse ido ao ar mudaria tudo o que conhecemos e talvez não existisse Jovem Sheldon. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!